Só falando um pouquinho antes, mas já adentramos na CPI para finalizar, mas sobre a vacina dos professores. Então, falamos no começo do programa, vale lembrar agora, no final, com a rotatividade da audiência. O governador Eduardo Leite deve se posicionar hoje sobre como o governo do estado deverá proceder com relação à permissão ou não, né, da vacinação, da antecipação da vacinação dos professores, de todas as modalidades, de todos os sistemas de ensino. Com as decisões jurídicas em âmbito estadual, o governo busca segurança jurídica para que não ocorra improbidade administrativa ao violar as normas do Plano Nacional de Imunização, firmado pelo Ministério da Saúde. Então, há uma expectativa grande para que hoje seja definido. Há municípios que já estão procedendo à vacinação, com base nas decisões jurídicas obtidas ali pela cidade de Esteio, e outros, como Caxias do Sul, que aguardam o posicionamento oficial do governo do estado. Em paralelo, uma preocupação grande na rede municipal, especialmente na rede pública municipal, com relação a casos de Covid sendo constatados entre professores, funcionários, em pelo menos, segundo relatos de grupos de professores de redes sociais, a se confirmar, vale frisar, em pelo menos 5 escolas aí da cidade. Sempre é importante sublinhar, colocar em negrito e itálico, quando a informação é de rede social, é de grupo de WhatsApp, é sempre importante checar, confirmar. Não se trata de descredibilizar simplesmente ou descartar aquilo que está sendo trocado de informação, mas há muita coisa a gente sabe que circula ali que acaba sendo, no processo de repasse de informação, talvez distorcido, talvez sem uma fundamentação nos fatos. Mas há diversos relatos, há professoras relatando essa incidência de casos aí verificada a partir da volta às aulas presencial. CPI da Covid, então, Márcio. Ontem tivemos um depoimento bastante importante, que foi do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, a Anvisa. Barra Torres foi nomeado pelo presidente Bolsonaro para o cargo à frente da Anvisa e é aliado do presidente e até considerado amigo do presidente. Pois bem, isso não impediu o diretor-presidente da Anvisa de tecer críticas fortes em relação à postura de Bolsonaro e, por consequência, do Ministério da Saúde, em especial na gestão Pazuello, com relação à condução da pandemia. Barra Torres criticou as falas e as ações, o que ele chamou de ações negacionistas do chefe do executivo, como a descredibilização da vacina, a insistência no chamado tratamento precoce com medicações sem comprovação científica, inclusive não outorgadas sequer pela Anvisa, essas recomendações, e também ao comportamento de uma certa afronta ao distanciamento social e ao desincentivo ao uso de equipamentos de proteção individual. Tudo que o presidente tem feito desde o começo da pandemia. Segundo Barra Torres, ele confirmou o que os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, da Saúde, os primeiros depoentes dessa CPI, já haviam colocado, que houve uma ideia bastante grave, inclusive, esse aspecto. Houve a ideia de, por decreto presidencial, se alterar a bula da cloroquina, colocando-a como recomendada para o tratamento da Covid. O que seria, se isso tiver fundamento, for real, um completo absurdo, passando por cima de todo o procedimento científico, médico, que exige a recomendação, a posologia de um medicamento, por um canetaço ali, pela vontade pessoal de alguém, ser determinado que tal remédio serve para tal doença. Segundo Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, essa ideia partiu da médica Nishi Yamaguchi, que é uma médica paulistana que, desde o começo da pandemia, ela outorga, junto com Osmar Terra, são os dois médicos conselheiros do presidente Bolsonaro em relação à pandemia,
Osmar Terra, aquele que estimou que 800 pessoas no máximo morreriam de Covid no Brasil, e com mais de 420 mil mortos, ele mantém a ideia de que não há gravidade na pandemia. E Nishi Yamaguchi ontem negou prontamente que tenha feito tal recomendação. Pois bem, aí temos uma palavra contra a outra. O presidente da Anvisa, vale lembrar, depôs de modo público e formal na CPI. Evidentemente que a médica, caso tenha feito de fato essa sugestão de alteração da bula da cloroquina por decreto presidencial, o fez em reservado e talvez agora prefira não assumir tal posição. E para hoje, Márcio, com relação à notícia que tu trouxe, também é esperado outro depoimento de grande impacto, de grande repercussão, que é do ex-secretário da Comunicação, Fábio Weingarten. E aí nós temos um daqueles casos inusitados do ambiente político, que é pior do que um adversário, muitas vezes é um aliado magoado, né? Weingarten foi um aliado do governo, um defensor, era da comunicação, na linha de frente da palavra do governo federal, e aí foi alijado do cargo para dar lugar a Fábio Faria, o deputado federal, genro do empresário Silvio Santos, que assumiu o Ministério das Comunicações na manobra que levou o Centrão, o famoso Centrão, que é aquele agrupamento de partidos de direita que se chama Centrão e que costuma apoiar quem estiver à frente do Executivo Federal, apoiou Fernando Henrique, apoiou Lula, apoiou Dilma, e agora apoiou Temer, e agora apoia Bolsonaro, numa prática inegável de negociação de apoio em troca de cargos e controle de verbas públicas. Pois bem, para colocar o Centrão no governo, Bolsonaro transformou a Secretaria da Comunicação em ministério, entregou o cargo a Fábio Faria, que foi escolhido ali pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outros líderes desse agrupamento de partidos. Fábio Weingarten, é claro, ficou magoado, e aí, magoado, ele concedeu, por exemplo, uma entrevista à revista Veja, onde ele chamou de incompetente e ineficiente a gestão do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, responsabilizando essa gestão por uma série de problemas na condução da pandemia, como que levou ao aumento de casos e de óbitos, a situação de colapso em Manaus, verificada no final do ano e no começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano, a falta de insumos, a falta de kit de intubação, a falta de testes de Covid e, a pior de todas, a falta de aquisição e distribuição de vacinas em prazos razoáveis. Então, é com expectativa aí que o ambiente político aguarda esse depoimento de Weingarten, se ele vai adotar a postura de aliado fiel, que se mantém como um escudo preservando o governo, ou se, ainda ferido pelo alijamento do cargo após os seus serviços e lealdade prestada, ele fará denúncias aí que acabem comprometendo o governo federal, em especial o general Pazuello, que já sabe, por sua vez, que é o alvo, que vai ficar meio ali como linha de frente das críticas da pandemia, e se precisar se colocar como responsável para preservar, ou até para preservar o presidente Bolsonaro, ele deverá fazê-lo por lógica de lealdade ideológica ou até mesmo por princípio militar. Aí é com ele. Não vai ser necessário salvar o presidente, porque devido aí, segundo consta na imprensa nacional, uma liberação de 3 bilhões em verbas no orçamento foi encaminhada pelo presidente aos deputados para emendas parlamentares, para a gestão de emendas, o que faz com que os deputados tenham uma maior boa vontade e maior aliança ainda com o governo, pois afinal estão recebendo recursos para gerenciar, para distribuir as suas bases eleitorais, e isso neutraliza um clima de impeachment dentro da Câmara dos Deputados. Afinal, isso aconteceu em todos os governos. Tivemos aí, lá no governo do PT, o mensalão, o famoso caso do mensalão em 2005, e acontece no nosso sistema presidencialista de coalizão, é o que mais acontece, a garantia de apoio do Congresso, de maioria no Congresso,
a partir da concessão de cargos e verbas. A eleição de 2018 foi anunciado que seria diferente por Jair Bolsonaro, que quem conhece um pouco de política do país sabe que não tem como ser diferente. Ele próprio sabia, com 28 anos como deputado, tendo feito parte, muitas vezes, desses acertos, e acabou não sendo diferente. Estão aí 3 bilhões de reais reservados aos deputados, o que garante uma tranquilidade ao governo, ao presidente, no sentido de impedir aí o avanço de qualquer processo de impeachment, independente dos resultados da CPI da Covid. Mas alguma turbulência ela está gerando nesse sentido de investigações. Tivemos ontem o depoimento importante do presidente da Anvisa, hoje Fábio Weingarten, secretário da Comunicação. Por hoje é isso, então, Márcio, agradecemos aí a audiência, desejando um excelente dia. Voltamos amanhã, quinta-feira, às 7 horas, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia.